Olá, meu nome é Priscila Correia. E eu sou a Lizia Kassab. E hoje nós viemos trazer mais um conteúdo jurídico para vocês. Vem com a gente. Estou em flagrante, doutora. E agora? O que fazer? Senta e chora? É claro que não, é só uma brincadeira. Antes de mais nada, você precisa entender o que é flagrante e alguns dos principais tipos do estado flagrancial. A maioria das pessoas, ao se encontrarem ali numa situação de flagrante, já estão em grande pressão e sofrimento psicológico. A gente sabe que a delegacia é um ambiente muito hostil e qualquer situação dessa pode tirar realmente a pessoa de fora do centro dela e do raciocínio. Mas por isso que nós estamos aqui para te explicar o que é um flagrante e, além disso, quais são os tipos. É importante que você saiba de tudo isso para que você consiga compreender, caso você passe por um momento desse, identificar se, por exemplo, a sua prisão foi ilegal, se realmente você poderia ter sido preso e o que isso pode implicar para você. E o que seria o flagrante? Vamos supor que você cometeu um crime. No momento em que você está cometendo esse crime, ou logo após você cometer esse crime, você é preso. Esse é o flagrante próprio, o mais conhecido. Flagrante, estado flagrancial. Vim aqui, furtei a Priscila, por exemplo. Peguei o celular dela e saí. Na hora que eu saí pela porta, opa, a polícia pega e fala: de quem é esse celular? Esse é o flagrante próprio. Então, acabei de terminar a ação do furto e a autoridade policial me pegou. Mas existem mais alguns tipos de flagrante que convém, trazer à tona para vocês de uma maneira simples. Essa é a maneira mais simples que a gente pode trazer sobre o estado flagrancial. Então, para que não seja uma maneira muito técnica de dizer o que todo mundo quer saber na prática, o que seria o flagrante. Mas não é só o flagrante próprio que a gente trabalha. Existem alguns outros tipos, a gente vai trazer os principais deles, que você também precisa conhecer. Um outro tipo bem famoso de flagrante é o flagrante impróprio. Como que acontece o flagrante impróprio? Dentro da situação que a Lizia descreveu. Então, uma pessoa furtou ali um objeto, por exemplo, um celular, e ela saiu. Vamos supor que, ao invés da autoridade policial conseguir capturar aquela pessoa naquele momento do ato, no momento do ato, ele inicie uma perseguição. E aí essa perseguição, ela vai durar ali por um tempo, lembrando que, nesse caso de flagrante, não pode haver a interrupção dessa perseguição. Então vamos supor que a pessoa ficou sendo perseguida por um dia, 48 horas. E aí conseguiram capturar a pessoa. Esse é o tipo de flagrante impróprio. E por que impróprio? Porque não foi propriamente dito no ato, naquele momento em si do ato delituoso, mas sim logo após iniciada uma perseguição continuada até que o agente fosse capturado. Resumindo para vocês, trazendo uma linguagem mais fácil para compreensão de quem está assistindo a gente. Quando a gente fala do cometimento de um crime, do ato delituoso, como mencionou a Priscila, a gente está falando realmente de você cometer algum crime, cometer algo ilicitamente. Então aqui, eu vim e furtei o celular da Priscila. E nesse momento entra o policial aqui na sala e me pega no momento do furto, isso é um flagrante próprio. O outro tipo de flagrante é o flagrante presumido. O que significa este tipo flagrancial? Eu vou dar aqui um outro exemplo. Imagina que uma pessoa, ela cometeu um assalto a um banco. Logo após esse assalto a banco, ela não foi pega ali no ato ou um pouco depois do ato, mas algumas viaturas capturaram ela algum tempo depois do delito, portando ali diversos objetos que seriam suspeitos e que provavelmente teriam a ver com essa ação delituosa, com esse assalto. E ali ela foi presa, suspeita de ter cometido esse crime, no caso, o assalto ao banco. Neste caso, nós chamamos isso de flagrante presumido, porque por mais que ela não tenha sido pega no ato exatamente delituoso, há todos os indícios de que provavelmente ela participou dessa ação criminosa. Então, por isso que é possibilitado o flagrante dessa pessoa, deste agente, de forma presumida. Então, presume-se que ele estava cometendo esse crime, literalmente de uma forma mais eficaz de entendimento. Ele está portando o objeto que foi utilizado para aquela prática delituosa, aquele crime, esse assalto, e logo após, 2, 3 horas depois, ele é pego com essa arma dentro de casa. Então, ele é realmente um estado flagrancial ao qual presume-se a prática do crime. Tudo bem, explicados aqui quais os principais tipos de flagrante, existem outros, tá, pessoal? A gente tá focando nos principais mesmo, para um entendimento
primário mesmo de vocês, né? Muitos que assistem nosso canal, a gente imagina que não tenha tido nenhum contato com esse tipo de matéria, então a gente não vai alongar aqui os tipos de flagrante que existem além desses 3. Mas beleza, agora a gente já entendeu aí o que é um flagrante e como que você verifica que tá nessa situação. Ok, fui preso. E agora? O que eu faço? Quais são os meus direitos? Primeiro de tudo, que a pessoa que é presa em flagrante, que ela precisa ter em mente que ela tem direito constitucional ao silêncio. Então, até o seu advogado constituído chegar na delegacia, não fale nada. Eu e a Priscila, a gente costuma dizer muito que a gente tem uma regra dentro do escritório, né? Você quer falar um pouquinho dela? Sim, aqui no escritório nós desenvolvemos uma regra chamada regra dos 3 N's, que é basicamente você não se desesperar, não falar dentro de uma delegacia e principalmente não assinar nenhum papel. Justamente porque você possui direitos e com um defensor ali presente, uma assessoria jurídica, você vai conseguir mitigar, ou seja, diminuir implicações legais que possam te prejudicar no seu caso. Então você tendo em mente esses três prismas, você não vai cometer ou evitar prejuízos no início, né, de uma eventual investigação ou no desenrolar do seu estado flagrancial. Depois que você tiver já seu advogado constituído, você vai saber os seus direitos, saber a orientação adequada do que fazer. Vai lavrar do boletim de ocorrência. Após isso, você tem um período em que você, via de regra, vai ficar preso, né, no DP. Então, nesse período de tempo, que equivale a 24 horas, você precisa ficar atento se todos os seus direitos vão ser respeitados. E por quê? Porque mesmo você estando preso ali naquela situação de flagrante, você ainda possui direitos e você não pode sofrer certas situações como ser privado de comer, sofrer torturas, sofrer violência psicológica. Então todas essas questões são garantidas pela Constituição e dentro dos órgãos do governo e até mesmo dentro da delegacia, os seus direitos eles devem ser preservados. E aí o que acontece? Passada toda essa fase do distrito policial, né, da delegacia, você vai ser apresentado em até 24 horas na sua audiência de custódia. E para que serve essa audiência de custódia? É uma audiência preliminar, ou seja, ela não vai discutir nada sobre o mérito da sua situação, se você é culpado, se você não é culpado, você não vai receber nenhuma sentença nessa audiência. O que vai acontecer é que o juiz vai analisar toda a situação e verificar os requisitos da sua prisão. Então ele vai ver justamente tudo que nós falamos até agora. Se você sofreu algum tipo de tortura, se te bateram, se você foi privado de comer, se você sofreu algum tipo de violência psicológica e quais as condições legais para sua prisão e se de fato essa prisão deve perdurar. Ele vai, além de verificar todos os requisitos, né, ver se sua prisão é legal ou não, ele também vai verificar se você faz jus a uma liberdade provisória, por exemplo, né? O que seria essa liberdade provisória? O processo vai iniciar e você provisoriamente fica em liberdade até o processo ter o seu término, né, ter a sua sentença final, absolutória ou condenatória, né? Então ele vai analisar esses requisitos. É nesse momento do processo que vai ficar decidido previamente se você continua preso ou não. Isso, como vocês bem puderam verificar, são muitos detalhes e diversas implicações legais numa situação de flagrante. E é tão importante que você tenha um auxílio jurídico, um advogado de confiança nessa situação, que é uma situação muito difícil, para que você não fique na mão, para que você não fique à mercê do que, infelizmente, no dia a dia acontece, que é a arbitrariedade e a violação dos direitos das pessoas. Então, nós esperamos que possamos ter esclarecido algumas dúvidas sobre a questão flagrancial e que você possa entender o direito de uma maneira um pouco mais simplificada. Lembrando que esse é só a pontinha do iceberg, vai vir muito mais conteúdo por aí. O estado de flagrância é só o comecinho de um processo inteiro que pode virar contra você, familiares. Então fica atento porque vai vir muito mais conteúdo por aí nesse canal. Então, galera, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para você ficar antenado nas nossas novidades.